Hi there! Seja bem-vindo ao canal. E antes, eu quero pedir uma coisa para vocês. Não é um like, tá? Eu quero que vocês peguem. Se você já assistiu o vídeo anterior, você já sabe. Quer pegar o quê? Um papel, e uma caneta, um lápis, um caderno. É melhor um caderno, tá? Pega um caderno para as minhas aulas aqui, tá? Para você fazer anotações. Eu não quero que você fique só me assistindo, eu quero que você participe do vídeo, tá? As frases irão aparecer aqui embaixo, ok? Quando você escutar isso daqui, exatamente, a frase irá aparecer aqui embaixo. Você vai escrever no seu caderno em português mesmo, mas você vai traduzir para inglês. E no final vai ter o answer key, que é o gabarito, ok? Então, bora pro vídeo? Olá, meu nome é Igor Lima e eu estou aqui para facilitar o seu inglês. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre o verbo to be no passado. Na aula anterior, a gente aprendeu sobre o verbo to be no presente. Mas se você não assistiu a aula anterior, eu aconselho primeiro você ir lá, tá? Vai lá, assiste o primeiro vídeo, para que você entenda tudo que eu vou falar aqui na questão de lógica da língua e na questão das categorias que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então vai lá, eu estou te esperando aqui. Volta rapidinho, ok? Para você que continuou e já assistiu o outro vídeo, a gente vai trabalhar de novo aquelas categorias. Vocês lembram? Quais são? Primeira, profissões e identidades. Depois, estados, sentimentos, aparências e características. E por último, localização. Lembra que o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar, correto? E aqui a gente vai trabalhar de novo, só que no passado. Também, o que vocês precisam saber que no passado a gente pode usar o verbo to be com o past continuous. Past continuous são ações que aconteceram no passado, obviamente, né? Mas, por exemplo, no exemplo que eu vou te dar agora, eu estava assistindo TV. Como é que você iria dizer isso? I was watching TV. Nesse caso aqui, eu tive que usar o verbo to be correto, que é o was. E é o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Por isso que nós precisamos aprender a base do verbo to be para usar não só aqui no simple past, mas a gente vai também usar no past continuous, ok? Mas antes da gente ir para as categorias, vamos separar em grupos. Assim fica muito mais fácil para você entender a lógica da língua, tá bom? Então, como é que a gente vai separar? São dois grupos. O primeiro grupo é do singular, ou seja, só uma pessoa ou uma coisa. Então, nesse grupo vai estar he, she, it. E também o I. Lembra que na aula passada a gente separou o I no terceiro grupo, que era o grupo de exceções? Nesse caso aqui, não. O I vai ficar junto com o primeiro grupo, que é o grupo de singular. No passado, ele vai estar igual a he, she, it. Então, tudo que era is no presente vai ser was no passado. E o I também se encaixa nisso, ok? Então ficou mais fácil, não é? Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o plural, ou seja, mais de uma pessoa. Então, o que acontece aqui? Quem é do segundo grupo? Vocês lembram? We, you and they. E you também estava separado no grupo de exceções, lá no Simple Present. Mas aqui ele vai ficar no grupo 2, porque como ele é tanto singular ou plural, mas aqui a gente vai usar uma lógica diferente. Tudo que era or lá no presente vai ser were aqui no passado. Então fica muito mais fácil, né? Então o you vai transitar nesses dois, tanto singular ou plural, mas o you, como termina com are, ele vai ser were no passado. Uma dica: muitos dos alunos erram na pronúncia de were. Os alunos querem pronunciar where. E where é uma W-weight question. Vocês vão estudar sobre W-weight questions comigo aqui em vídeos futuros que eu vou fazer, mas eu vou dar só esse exemplo. Por exemplo, onde você está? Where are you? Ok? E onde você estava? Where were you? Nesse caso aqui, where é um som mais aberto. Where. E were eu chamo de um som mais preguiçoso, tá? Então não confunda a pronúncia. Where, aberto. Were, preguiçoso. Ok? Agora sim a gente vai para profissões. Lembra algumas profissões que a gente aprendeu na aula passada? Então, por exemplo, teacher,
doctor, dentist, e assim vai. Então, vamos criar frases agora no passado. Por exemplo, ele era médico. He was a doctor. He was a doctor. Lembrando da regra. He é só ele, então vou usar o quê? Was, exatamente. Porque é singular, é só uma pessoa. E também, mesmo aqui no passado, eu vou ter que usar aquela mesma regrinha de colocar o artigo a. He was a doctor. Lembra lá na aula passada, quando eu falei sobre o a, o artigo aqui, a gente vai ter que usar quando a gente está falando sobre profissões, tá bom? He was a doctor. E se fosse Luísa era uma médica, ou Luísa era médica, como a gente fala no dia a dia. Mesma coisa. Luísa é só uma pessoa, então Luísa was a doctor, ok? Então fica muito mais prático para que você não tenha que pensar não só em tradução, mas pensar na lógica. Uma pessoa was, mais de uma pessoa were. Falando de mais de uma pessoa, agora vamos fazer com o plural. Eles eram dentistas. Como é que ficaria isso? They were dentists. Seguindo a regra, mais de uma pessoa, porque é they, usa were. Ok, that's great, right? Easy peasy lemon squeezy. Agora, vamos para as frases negativas e interrogativas. Eu não vou colocar, tipo, negativas, e a gente só fazer frases negativas. Agora eu vou misturar porque vocês já sabem usar a lógica da língua, porque eu já ensinei a vocês na aula passada, ok? Então, por exemplo, na frase, Luísa era médica. Luísa was a doctor. Como é que eu colocaria isso na negativa? Luísa was not a doctor. Was not a doctor. Esse not com a pode virar na fala rápida, nota. Luísa was not a doctor. Ok? Ou então posso juntar was com not, que vai ficar o quê? Wasn't. Luísa wasn't a doctor. Alright? Então é fácil, é só colocar um not na frente, correto? E eu sempre falo isso para os alunos. Uma vez que você sabe fazer uma frase negativa, você também vai fazer uma frase interrogativa. Por quê? Se você remover o not, sobrou o quê dessa frase? Was, correto? Então é o was que você vai jogar lá na frente para fazer uma pergunta. Então como seria a pergunta? Luísa era médica? Was Luísa a doctor? Você pode pensar assim também, tirar o not, sobrou e jogar. Ou você pode também pensar na lógica do vídeo de hoje, que é, se é uma pessoa, eu vou usar was. Então, was Luísa a doctor? Eu estou dando essas duas opções porque o nosso cérebro funciona diferente. Então, cada um tenta pegar o jeito mais fácil de entender a lógica de alguma coisa. Para alguns funciona de um jeito, para outros funciona de outro jeito. Ok? Agora, vamos para o plural. Eles eram médicos? Como é que eu perguntaria isso? Mais de uma pessoa, qual é a lógica? Usar o quê? Were. Were they doctors? Fácil, não é? E se você quiser saber mais profissões em inglês, eu tenho um e-book, ok? Cheio de atividades, tá bom? Tanto no presente quanto no passado. Então lá, o que é que você vai encontrar no meu e-book? Você vai encontrar mais de 20 frases para você traduzir e praticar, tanto no presente quanto no passado, dentro das categorias que a gente está estudando aqui hoje, mas também você vai ter áudios para você escutar a pronúncia, tá, de todas as frases e mais vocabulários. No final, no final do PDF, você vai ter tabelas com mais vocabulários das categorias que a gente está estudando aqui. Então, e tá num preço muito bom. É o preço que eu pago no açaí, tá? Tá muito barato. E você pode aproveitar para estudar em casa. E eu garanto para você, se você estudar todo aquele material, não tem como você não aprender. Falando sobre açaí, é mentira que é no preço do meu açaí, porque eu como muito mais, tá? Então eu pago um pouco mais. Mas tá muito bom, gente. Eu garanto para vocês. É só clicar aqui na descrição desse vídeo e você pode adquirir. Ou também você pode clicar no meu perfil do YouTube aqui e você pode também clicar no link que está lá. Ok? Agora vamos para a próxima categoria, que é estados e sentimentos.
ok? Lembra que eu dividi em duas partes? Aqui também eu vou dividir em duas partes, tá? Essa categoria. Vamos ver alguns exemplos de estados e sentimentos. Ocupado, busy. Cansado, tired. Feliz, happy. Triste, sad. Nervoso, nervous. Exausto, exhausted, etc. Ok? Agora vamos para as frases. Primeira frase. Juliana estava cansada. Como é que ficaria isso no passado? Juliana é só uma pessoa. Então como é que vai ficar? Juliana was tired. Ok? E se fosse Juliana não estava cansada? Juliana was not tired. Ou então pode juntar was com not, que vai ficar o quê? Wasn't. Juliana wasn't tired. Ok? Next. Klaus estava ocupado. Como é que ficaria isso? De novo, Klaus é só uma pessoa, então eu só tenho duas opções: was ou were. E vai ser o quê? Was. Klaus was busy. Klaus was busy. Yes. Ok. E se fosse uma pergunta, como é que ficaria? O Klaus estava ocupado? Para fazer pergunta, a gente tem que colocar o verbo to be lá no começo. Was Klaus busy? Was Klaus busy? That's great. Próxima. Eles estavam nervosos. Eles estavam nervosos. Como é que vai ficar? They were nervous. They were nervous. E se fosse uma pergunta? Eles estavam nervosos? Were they nervous? Were they nervous? Fácil, não é? It's a piece of cake, right? Piece of cake e easy peasy lemon squeezy são formas de dizer que algo foi fácil, ok? Muito bem. Agora a gente vai para a próxima categoria, que é dentro dessa categoria aqui, que é aparências e características, ok? Agora vamos para alguns exemplos de aparências e características, ok? Vamos relembrar alguns? Por exemplo, bonita, beautiful, bonito, handsome, feio, ugly, preguiçoso ou com preguiça, lazy, mal educado ou rude, rude, strong, forte. Qual é o contrário de forte? Weak, ok? Agora vamos para as frases. Ele estava fraco. Como é que ficaria? He was weak. He was weak, ok? E se fosse ele não estava fraco? He wasn't weak. Ou então, he was not weak. Fácil, right? Luísa e Lara foram rudes. Como é que eu diria isso em inglês? Luísa and Lara were rude. Luísa and Lara were rude. E se fosse para perguntar? Luísa e Lara foram rudes? Were Luísa and Lara rude? Were Luísa and Lara rude? Se eu quisesse dizer Lara e Luísa não foram rudes, como é que ficaria? Lara and Luísa were not rude. Lara and Luísa were not rude. Ou então eu posso dizer Lara and Luísa weren't rude. Porque weren't é a junção de were mais not. Weren't. Tem dificuldade de pronunciar? Você só vai conseguir se você praticar muito. Repetição. Você precisa repetir muito. Por isso que lá no meu material tem muitas frases para que você repita, tá? Claro, com novos vocabulários. Cada frase tem um vocabulário diferente. Isso vai te ajudar na fixação do conteúdo, tá bom? Lembre-se disso. Agora, a gente vai para a próxima categoria, que é localização. Vamos revisar algumas localizações, ok? Por exemplo, escola, school, igreja, church, banco, bank, livraria, bookstore, centro da cidade. Vocês sabem como é que fala isso? Downtown. E shopping? Como é que fala shopping? Oxente, professor, shopping não é shopping? Não é. Shopping em inglês é shopping mall ou então só mall.
tá bom? Não é shopping. Shopping é a ação de fazer compras, tá bom? Então, vamos para as frases. Nós estávamos na livraria. Como é que ficaria? We were at the bookstore. We were at the bookstore. Ok? Se fosse eu estava em casa. I was at home. E se fosse eu não estava em casa? I wasn't at home. Ou então, I was not at home. Ok? Eles estavam no shopping. Como é que ficaria isso? They were at the mall. E se fosse a pergunta? Eles estavam no shopping? Were they at the mall? Were they at the mall? All right, that's great. Elas não estavam na igreja. They weren't at church. Professor, não é at the church, não? Sim e não. Vou explicar um pouquinho. Preposições é uma coisa chata em inglês, eu sei. Mas, isso que eu vou explicar agora se aplica para algumas coisas. Não todas, tá? Não todas as localizações. Qual a diferença de at the church e at church? Quando eu falo at church, eu estou falando de o lugar que as pessoas vão, que é a igreja, obviamente, para orar, ajudar o padre ou o pastor, enfim, fazer alguma atividade que tenha a ver com a igreja. Quando eu falo at the church, eu estou especificando a localização ali, tá? Então, por exemplo, na frase, elas não estavam na igreja, poderia ter dois sentidos. Se eu falo they weren't at church, eu quis dizer que elas não estavam lá na igreja que elas frequentam, né? E se eu falo they weren't at the church, é como se eu tivesse marcado a igreja para a gente se encontrar lá e elas não estavam lá quando eu cheguei. Então, essa é a diferença. Depois a gente vai aprender mais sobre preposition quando eu fizer uma aula específica sobre isso, ok? Muito bem, gente. Se você está gostando dessa aula, não esqueça de give me a big thumbs up, me dá um like, subscribe on my YouTube channel, subscrever, se inscrever no meu canal e compartilha para alguém que tem dificuldade com o verbo to be no passado também. Isso vai ajudar muito para a pessoa que também está aprendendo por conta própria. Você está aprendendo por conta própria, mas não está sozinho nessa, tá bom? Agora a gente vai para o gabarito das frases que vocês traduziram. Espero que tenha feito a atividade de casa, tá bom? Então vamos lá? Gente, muito obrigado por ter concluído essa aula comigo. Espero que vocês tenham aprendido. Não esqueça, se você quiser praticar mais, eu tenho o e-book que vai te ajudar demais, ok? E vejo vocês nas próximas aulas, tá bom?